A luz dourada do restaurante noturno cortava a escuridão como um farol solitário. Dois homens de ternos caros com um hálito pesado de uísque encurralavam a garçonete contra o balcão. Um deles segurou seu pulso com força, o relógio de ouro brilhando sob a iluminação fraca. Dá um sorriso pra gente, docinho. Ou então sua chefe vai te mandar embora, rosnou, apertando ainda mais enquanto ela tentava se soltar. O medo estampado em seus olhos era um grito silencioso. Os poucos clientes desviaram o olhar, fingindo não ver. Ninguém se mexeu. Até que uma voz rouca e firme rasgou o ar: solte ela. Agora. Do canto mais escuro da lanchonete, um homem imponente se levantou, as mãos marcadas por cicatrizes e a barba por fazer contando histórias de uma vida dura. E você é quem para dar ordens? Desafiou o mais alto dos agressores. O estranho exibiu uma identificação militar desgastada. O último que encostou numa mulher na minha frente ainda tá procurando os dentes que perdeu. Logan Reed nunca imaginou que aos 35 anos seria um pai solteiro. O exército havia sido sua vida, 13 anos em forças especiais o transformaram em alguém que os civis jamais entenderiam. Sobreviveu a missões no Afeganistão e no Iraque, só para ter seu mundo destruído por uma bomba à beira da fronteira síria. A explosão lhe deixou uma perna manca, enxaquecas que não cediam a remédios e pesadelos que o perseguiam até de olhos abertos. Mas a verdadeira tragédia veio depois. Enquanto Logan aprendia a andar de novo em um hospital militar, sua esposa, Maria, foi assassinada durante um assalto a uma conveniência. Ela havia parado só para comprar leite no caminho de buscar o filho. As câmeras registraram seu último gesto, empurrar Milo, de 4 anos, para trás de uma prateleira antes do atirador disparar. O menino assistiu tudo, escondido, enquanto o sangue da mãe se espalhava pelo chão frio. Logan voltou para uma casa vazia de significado. Milo parou de falar. A pensão militar mal dava para o aluguel do apartamento modesto, e as despesas com fisioterapia e terapia do filho consumiam o pouco que sobrava. Ele aceitava qualquer trabalho, consertava ar-condicionado de dia e entregava comida à noite. No grupo de apoio a veteranos que frequentava a contragosto, chamavam sua teimosia de resiliência. Ele chamava de sobrevivência. Todas as manhãs, acordava antes do sol nascer, preparava o lanche de Milo, verificava a lição de casa e o levava à escola. Todas as noites voltava exausto, cheirando a graxa, beijava a testa do filho e saía novamente para o turno da madrugada. O que o mantinha em pé não era esperança, ele a enterrou junto com os sonhos no deserto. Era propósito. Milo precisava dele, e isso bastava. Com o tempo a rotina virou conforto, e os raros sorrisos do menino se tornaram sua razão de continuar. A lanchonete era seu refúgio aos domingos. Uma vez por semana, Logan se permitia o luxo de sentar em frente ao filho, observando-o devorar panquecas de gotas de chocolate. Foi ali que viu Ava Amaro pela primeira vez, 3 meses antes. Seu sorriso suave parecia genuíno, mesmo no meio do caos do horário de pico. Ela se movia entre as mesas com uma elegância discreta, o cabelo preto preso em um rabo de cavalo prático, sem maquiagem além de um toque de rímel. Deslizava pelo espaço apertado com a eficiência de quem passará a vida em empregos assim. Mas havia algo em seus olhos, uma vigilância constante, uma hesitação sutil quando os clientes faziam perguntas pessoais, que sugeria camadas mais profundas. Ninguém imaginaria, ao vê-la de uniforme desgastado e sapatos simples, que Ava Amaro havia passado os primeiros 26 anos de sua vida entre salões de mármore e jatos particulares. Filha única de William Amaro, magnata da construção civil e bilionário, ela cresceu em um mundo onde porteiros sabiam seu nome de cor e reservas eram garantidas com um aceno. Seu rosto estampava colunas sociais desde o baile de debutante aos 16 anos, cada passo analisado por um pai obcecado pela imagem da família. A gaiola dourada começou a sufocar depois da morte da mãe. Elizabeth, uma artista promissora de origem humilde, foi se apagando à sombra do império do marido. Suas pinturas, explorações ousadas de identidade e aprisionamento, foram relegadas ao ateliê da casa de hóspedes, consideradas inapropriadas para a residência principal. Quando o câncer a levou a 2 anos, William organizou um funeral pomposo, cheio de celebridades e políticos que nunca conheceram a mulher que ensinou Ava a enxergar beleza nas coisas quebradas. O estupim veio quando William anunciou planos de lançar Ava como garota propaganda da nova linha de luxo da Amaro Enterprises. A morte da sua mãe nos deu uma oportunidade única, disse ele frio durante o café da manhã. O ângulo emocional vai cair bem com o público feminino. Naquela noite, Ava fez uma mala, sacou a modesta herança deixada pela avó e desapareceu. Por 2 anos vagou de cidade em cidade, trabalhando em livrarias, cafés e finalmente em lanchonetes.
Pela primeira vez, quando olhavam para ela, viam apenas Ava, não a Fortuna Amaro, não uma conexão de negócios, não uma princesa da alta sociedade. O sol da primavera alongava as sombras quando Logan estacionou sua caminhonete enferrujada na entrada circular do arranha-céu reluzente. Milo pressionou o rosto contra o vidro do carro, os olhos arregalados com a fonte no centro do pátio. É aqui que os ricos moram, pai? Perguntou maravilhado. Logan ajustou a viseira da empresa no retrovisor. Alguns deles. Lembra o que combinamos. Melhor comportamento, não mexa em nada e fique onde eu possa te ver. O dono do Pentose havia reportado um problema no ar-condicionado, um serviço de emergência que pagava o dobro do normal, impossível recusar, mesmo tão perto do anoitecer. O elevador privado subiu em silêncio, os números se acendendo a cada andar. Milo contava em voz alta, praticando o que aprenderá na escola. As portas se abriram diretamente para uma sala ampla, com janelas do chão ao teto que mostravam a cidade iluminada. Enquanto Logan terminava o concerto complicado, o sol se punha, tingindo o ambiente de laranja e duro. Ele enxugou as mãos em um pano e recebeu o pagamento do síndico. Pronto para ir, campeão, chamou juntando as ferramentas. Desceram no elevador até o saguão. Ao empurrarem a porta giratória para a noite fresca, Logan congelou. Uma SUV preta com vidros escuros parou junto à calçada. A porta traseira se abriu, e uma figura familiar desceu, ajustando o blazer sobre uma blusa simples. O cabelo, antes preso em um rabo de cavalo prático, agora estava arrumado em um coque elegante. Ava. Sua voz atravessou o pátio antes que pudesse se conter. Ela se virou, o reconhecimento seguido de um choque estampado no rosto. Por um instante ficaram paralisados, a estranheza daquele encontro em um lugar tão improvável os deixando sem palavras. Foi Milo quem quebrou o silêncio, puxando a mão do pai. Pai, é a moça das panquecas. Ava recuperou a compostura primeiro, sua expressão mudando. O que se compra, mas no que se vive. E então ela conheceu William Maro, um homem que colecionava coisas bonitas, quadros, imóveis, pessoas. Em 3 meses ela trocou as telas pela assinatura de um contrato pré-nupcial. Em 6, trocou seu nome de solteira por um sobrenome que abria portas antes mesmo que ela as tocasse. Ava girou o bracelete de papel entre os dedos, como se aquele gesto pudesse trazer de volta a mulher que sua mãe havia sido antes. Antes dos jantares de gala, antes das fundações de caridade com seu nome estampado em placas de ouro, antes de aprender a sorrir com os dentes certos para as câmeras certas. Ela morreu odiando o reflexo no espelho, confessou, a voz tão baixa que Logan precisou se inclinar para ouvir, não por causa das rugas ou do peso, mas porque não reconhecia mais a pessoa olhando de volta. O silêncio que se seguiu foi carregado, como o ar antes de uma tempestade. Logan sentiu o peso daquilo tudo, não apenas das palavras de Ava, mas da compreensão repentina de que as escolhas dela não eram caprichos de uma herdeira entediada. Eram atos de sobrevivência. Então você fugiu. Ele disse, não como acusação, mas como quem finalmente entende as peças de um quebra-cabeça. Eu respirei. Ela levantou os olhos e pela primeira vez desde que a conhecera, Logan viu neles algo além da máscara, uma rachadura genuína. Por 2 anos eu acordei e não precisei decidir se meu café da manhã combinava com a imagem da família. Não tive que justificar meu humor para um assessor de imprensa. Não fui Ava Maro, a herdeira rebelde. Fui só, a garota que servia panquecas e ouvia as histórias dos clientes como se fossem presentes. Logan passou a mão pelo rosto, a barba por fazer arranhando sua palma. Tudo aquilo deveria soar absurdo, a filha de um magnata chorando por privilégios que a maioria das pessoas jamais sonharia em ter. Mas havia algo na forma como ela falava sobre o dinheiro, sobre os pequenos momentos roubados entre um pedido e outro, que fazia sentido de uma maneira que o deixava sem palavras. E agora? Ele perguntou finalmente. O que acontece quando o mundo descobre que a princesa virou camareira por escolha? Ava olhou para as próprias mãos, ainda marcadas pelo trabalho no dinheiro, unhas curtas, cutículas ressecadas pelo sabão. Não eram as mãos de uma herdeira, eram as mãos de alguém que havia trabalhado. Agora, ela disse com uma determinação que não estava lá antes, eu decido. Pela primeira vez na vida, eu decido o que vem depois. Sem assessores, sem expectativas, sem o peso de um sobrenome que nunca me pertenceu de verdade. O relógio na parede marcava 2h17. Do quarto, veio o som abafado de Milo se virando na cama, murmurando algo sobre panquecas de chocolate. Logan olhou para Ava, e algo entre eles mudou. Não era mais a desconfiança de quem se sente traído, nem a curiosidade de quem esbarra em um mistério.
Era o reconhecimento silencioso de duas pessoas que, cada uma a seu modo, haviam construído vidas a partir de ruínas, ela, das expectativas alheias, ele, das que foram quebradas. Você tem algum lugar para ir? Ele perguntou, pragmático. Ava balançou a cabeça, um gesto pequeno e cansado. Não que eu queira. Logan exalou como se carregasse o peso de uma decisão que já estava tomada antes mesmo de ser falada. Então fique. Ele indicou o sofá com um aceno de cabeça. Não é o Plaza, mas a cama é melhor que a do Diner. Ela abriu a boca para protestar, mas ele já estava se afastando rumo ao quarto de Milo. E Ava? Ele virou-se na porta, a luz fraca destacando os ângulos duros de seu rosto. Amanhã de manhã, as panquecas são por minha conta. Sem síndrome do impostor, sem desculpas. Só você, a espátula e um garoto de 6 anos que acha que você é uma princesa. Pela primeira vez em muito tempo, Ava sorriu. Não o sorriso polido para câmeras ou o sorriso tenso de quem se sente observada. Era um sorriso pequeno, verdadeiro, como se ela estivesse finalmente em um lugar onde podia ser apenas isso, ela mesma. Para o papai, Buddy. Nada que você precise se preocupar, ok? William Morrow observou a cena com um desdém que não se deu ao trabalho de disfarçar. Seus lábios se curvaram em algo que não chegava a ser um sorriso, apenas o ghost de um gesto calculado. Filho seu? A pergunta foi direcionada a Logan, mas seus olhos não se afastaram de Ava, como se a resposta já estivesse escrita no ar entre eles. Ava sentiu o peso daqueles segundos se esticarem como borracha prestes a arrebentar. Ela conhecia aquele tom, a mistura de curiosidade fria e desinteresse estratégico que seu pai reservava para coisas que não podiam ser compradas, controladas ou descartadas. Milo, porém, não tinha o mesmo instinto de autoproteção. Com a inocência de quem ainda não aprendeu a medir palavras, ele balançou a cabeça. Não, ele é do Logan. E então, como se só então percebesse a gravidade do momento, acrescentou, com a lógica implacável de uma criança. Mas a Ava faz panquecas melhores que o papai. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a faca de plástico que Milo usará no café da manhã. William finalmente desviou o olhar para Logan, como se só então o visse de verdade. Não como um obstáculo, mas como um adversário. Interessante. Uma palavra carregada de subtextos que Ava conhecia bem. Desafio, ameaça, peça fora do lugar no meu tabuleiro. Logan não se moveu. Não recuou, não justificou, não explicou. Apenas manteve a mão no ombro de Milo, os dedos firmes, enquanto respondia com uma calma que Ava invejava. Acho que você veio aqui por um motivo, Sr. Morrow. Sugiro que chegue ao ponto antes que meu filho perca o interesse e peça para voltar a assistir dinossauros no espaço. O comentário foi tão absurdo, tão deliberadamente trivial, que por um segundo Ava teve medo de que seu pai explodisse. Mas William Morrow não era homem de perder a compostura. Ele apenas ajustou o punho da camisa, um gesto minúsculo que Ava reconheceu, o sinal de que estava recalculando, reavaliando, decidindo qual versão de si mesmo seria mais eficaz naquele momento. Avalon. O nome soou como uma ordem. Você tem 24 horas para voltar para casa. Sua ausência já causou danos suficientes à reputação dessa família. E a menos que queira que eu revogue seu acesso aos fundos que ainda restam em seu nome, sugiro que pare com essa farsa. Ava sentiu o chão tremer sob seus pés. Não pela ameaça, ela já tinha perdido tudo o que importava há muito tempo, mas pela maneira como Milo olhava para ela agora, com aqueles olhos grandes e sérios, como se de repente entendesse que adultos também podiam ser monstros. Você não pode mais me comprar, pai. Sua voz não tremia. Não desta vez. E não vai usar o Milo como moeda de troca. William riu, um som seco e sem humor. Moeda de troca? Você sempre foi dramática. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e o jogou sobre a mesa da sala, onde ainda estavam os pratos do café da manhã. Isso é um convite, não uma ordem. Sua mãe teria odiado ver você assim, reduzida a... Seu gesto abarcou o apartamento, Logan, a vida que Ava tinha construído com as próprias mãos. Isso. Logan não tocou no envelope. Nem precisava. Ava já sabia o que havia dentro. Um ingresso para o mundo de onde ela tinha fugido. Um bilhete de volta ao queijo dourado. Minha mãe teria odiado você, ela disse baixinho. E você sabe disso. Por um instante, algo cruzou o rosto de William. Não dor, não remorso, apenas o flash de uma raiva antiga, tão familiar que Ava sentiu como se estivesse olhando para o próprio reflexo em um espelho quebrado. Então, tão rápido quanto apareceu, sumiu, substituído pela máscara impecável do homem que sempre ganhava. 24 horas, Avalon. Ele se virou para sair, mas parou na porta, como se tivesse se lembrado de algo. Ah, e Logan Reed, não é? O nome soou como uma acusação.
Você deveria saber que envolvimento com a minha filha tem consequências. Pessoas como você não entendem o peso de um nome como Maru. Mas vou lhe dar uma lição gratuita. Tudo tem um preço. A porta se fechou com um clique suave, demasiado elegante para a violência da ameaça que carregava. Milo rompeu o silêncio primeiro. Ele é malvado, declarou com a convicção de quem acabou de descobrir um fato universal. Logan exalou longo e lento, como se tivesse segurado a respiração durante todo o tempo. Sim, ele é. Ava olhou para o envelope sobre a mesa. Depois para Logan. Depois para Milo, que agora brincava com os dedos, claramente incomodado com a tensão no ar. Eu não vou voltar, ela disse, mais para si mesma do que para eles. Logan não perguntou: você tem certeza? Ou você sabe o que está fazendo? Apenas assentiu como se já soubesse, como se confiasse nela mais do que ela mesma confia. Então a gente faz panquecas, ele disse, pegando a mão de Milo. E depois a gente decide o que fazer com ele. Milo franziu o senho, confuso. Mas panquecas não resolvem nada. Logan sorriu um sorriso raro, que transformava seu rosto de homem perigoso para pai que sabe coisas que você ainda não sabe. Não, Buddy. Mas ajudam a gente a pensar melhor. E hoje, ele olhou para Ava, e havia uma promessa naquele olhar. Hoje a gente precisa de toda a ajuda que puder. É para a senhorita Ava Bunny. A voz de William cortou o ar como uma lâmina afiada, os olhos fixos na filha enquanto ajustava as mangas da camisa com gestos calculados. Por que você não vai se arrumar para a escola, Milo? Os lábios de Ava se apertaram em uma linha fina. Ela conhecia aquele tom, a falsa paciência que antecedia o golpe. William não fazia pedidos. Ele emitia ordens disfarçadas de sugestões, como um lobo oferecendo um caminho seguro para a toca. Chega dessa farsa, Avalon. A voz dele endureceu, cada sílaba um martelo batendo em pregos invisíveis. O carro está esperando. Temos uma crise para gerenciar. Eu não vou a lugar nenhum com você. Ela respondeu, cruzando os braços. Não seja ridículo. Claro que vai. William endireitou os punhos já impecáveis, o movimento tão preciso que parecia ensaiado. A reunião do conselho é amanhã. Sua presença é obrigatória para demonstrar união familiar. Depois disso, começamos a campanha de reposicionamento da marca. O sorriso que se esboçou em seus lábios era de quem já havia ganho a partida antes mesmo do primeiro lance. A filha pródiga retorna depois de experimentar a vida real. A equipe de relações públicas já tinha solicitações de entrevistas das maiores redes. Imaginava as manchetes. Ava Maru da fuga à redenção. A herdeira que encontrou seu propósito. Você não está ouvindo. Ava balançou a cabeça, sentindo o peso da armadilha se fechando. Não vou voltar para ser sua marionete corporativa. O rosto de William escureceu como uma tempestade se formando no horizonte. Talvez eu precise ser mais claro. Sua voz era um sussurro letal. Você tem duas opções. Os dedos dele contaram no ar, como se estivessem listando itens em um cardápio de luxo. Primeira, retorna ao seu lugar na família e na empresa com todos os privilégios e responsabilidades que isso implica. Uma pausa dramática. Ou continua com essa farsa patética, caso em que seu fundo fiduciário será encerrado, seu plano de saúde cancelado e sua herança transferida para uma fundação que levará o nome da sua mãe. O sorriso que se seguiu era de tubarão, dentes afiados, sem um pingo de calor, sua escolha. Você não pode fazer isso. Ava tentou manter a firmeza, mas a dúvida serpeou em sua voz como veneno. O fundo da minha avó tem cláusulas sobre estabilidade mental. Qualquer advogado decente poderia argumentar que você falhou em cumpri-las. Ela ergueu o queixo, mesmo sentindo o chão tremendo sob seus pés. Eu abandonei minhas responsabilidades? Mudei de nome? Trabalhei como garçom? Seu riso foi amargo. Você sabe muito bem por que fiz isso. William olhou ao redor do apartamento com um desdém tão palpável que parecia manchar as paredes. E agora você está aqui, neste lugar, com essas pessoas. Logan deu um passo à frente, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Essas pessoas já ouviram o suficiente. Sua voz era baixa, mas cortante como vidro. Está na hora de você sair. As sobrancelhas de William dispararam em direção à linha do cabelo. Você está se atrevendo a me dar ordens? O tom era de incredulidade divertida, como se Logan fosse um inseto que ousara buzinar em seu ouvido. Esta é minha casa. Meu filho está assistindo. Exatamente. Logan não recuou nem um milímetro. Então sim, estou te mandando embora. Agora. Os seguranças se mexeram, músculos tensos sob os ternos escuros, mas William os deteve com um gesto quase imperceptível. Seus olhos, gelados como o aço de uma faca, permaneceram cravados em Logan. Você acha que entende a situação? Ele riu, um som sem alegria. Não entende.
Minha filha já teve essas fases idealistas antes. Um suspiro teatral. Quando a realidade bater, quando ela perceber o que está jogando fora, voltará para onde pertence. Virou-se para Ava e sua voz era uma lâmina envelopada em seda. Você tem até a reunião do conselho amanhã, ao meio-dia. Depois disso, os advogados assumem um último olhar desdenhoso pelo apartamento, como se o lugar fosse um erro a ser apagado, e ele se virou, os passos ecoando como sentenças enquanto saía, seguido pela sombra silenciosa de seus homens. 3 dias depois, a descoberta veio como um soco no estômago. Ava estava usando o laptop de Logan quando um alerta de notícias piscou na tela. Escândalo Maru. Fontes revelam histórico turbulento, clicou sem pensar, e o mundo parou. Fontes anônimas próximas a William Maru afirmavam que Ava havia fugido do negócio da família após alegações de desvio de dinheiro, que seu colapso fora desencadeado por achados em auditorias. O artigo insinuava com palavras cuidadosamente escolhidas que o pai havia abafado seus crimes para proteger o nome da família. Ele está destruindo minha reputação. Ela sussurrou para o apartamento vazio, as mãos tremendo sobre o teclado. O telefone tocou. Número desconhecido. Contra todo instinto, atendeu. Senhorita Maru. A voz do outro lado era profissionalmente polida, mas cortada como tesoura. Aqui é Calvin Wright, assistente executivo do Sr. Maru. Ava segurou o fôlego. O Sr. Maru pediu que eu a informasse de que o Conselho votou por unanimidade nesta manhã para aprovar a nova estratégia de relações públicas. Uma pausa calculada. Sua ausência contínua foi caracterizada como licença médica, com toda a documentação apropriada arquivada. Uma coletiva de imprensa está marcada para segunda-feira, anunciando seu retorno e seu novo cargo como diretora de engajamento comunitário. Eu não concordei com nada disso, Ava tentou interromper, mas a voz de Wright seguiu adiante, implacável como uma maré. Os preparativos para seu escritório já estão em andamento. Outra pausa. Seu pai também pediu que eu a lembre de que o prazo para uma resolução amigável expirou. O tom era quase gentil. Porém, ele generosamente estendeu até o final de semana. Depois disso, medidas alternativas serão implementadas. A ligação terminou antes que ela pudesse responder. Ava colocou o telefone na mesa com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quando virou de volta para a tela, outra notificação apareceu. Um e-mail. Remetente desconhecido. Assunto: incidente no Maru Diner. Imagens disponíveis. Seu coração bateu tão forte que doeu. Clicou. Uma mensagem curta de alguém que se identificava como fotógrafo freelancer. Tem o vídeo dos 2 bêbados que a assediaram no diner mês passado. Time interessante, não? Logo antes de você ser exposta. $5.000 pelos direitos exclusivos. Anexado, um clipe curto e granulado, os primeiros segundos da confrontação, os mesmos homens que a haviam encurralado naquela noite. Mas havia algo nos movimentos deles, na forma como olhavam para a câmera do celular como se soubessem que estavam sendo filmados. Com os dedos trêmulos, Ava abriu uma nova aba e digitou: Equipe Executiva William Maru Fotos. Lá estava ele, em uma imagem corporativa de um evento filantrópico 6 meses antes, rodeado por seus principais assessores. E entre eles mais jovem sem barba, mas inconfundível, um dos homens que a haviam humilhado no diner. Foi armado. Ela exalou, a verdade a atingindo como um trem em velocidade máxima. Quando Logan chegou em casa naquela noite, com Milo tagarelando sobre um projeto escolar, encontrou Ava andando de um lado para outro da sala, os olhos faiscando como fogo prestes a consumir tudo. Tudo bem? Ele perguntou, depositando as ferramentas sobre a mesa. O assistente do meu pai. Ela disse sem preâmbulos, a voz um chicote. Era um dos homens no diner naquela noite. Logan congelou. Tem certeza? Absoluta. Ela empurrou o laptop na direção dele, onde a foto corporativa e o frame do vídeo estavam lado a lado. Eles me seguiram. Provocaram aquela cena de propósito. Os dedos dela se fecharam em punhos. Era uma isca. Uma armadilha para me expor. Por quê? Logan cruzou os braços, a mandíbula tensa. Se seu pai já sabia onde você estava, por que todo esse teatro? Porque uma confrontação privada eu poderia ignorar. Ava riu, um som áspero. Mas uma cena pública? Com testemunhas? Com vídeos? Ela sacudiu a cabeça. Isso me forçava a escolher. Ou eu assumia o sobrenome Maru novamente, ou rejeitava tudo em praça pública, dando a ele o pretexto perfeito para me cortar legalmente. Filho da puta, Logan murmurou. Ele usaria qualquer um. Ava afundou no sofá, a energia drenando dela como água por um ralo. Até você. Até o Milo. Só para manter o controle.
Logan se sentou ao lado dela, o silêncio entre eles pesado como chumbo. E agora? Ele perguntou finalmente. Ava levantou o rosto, e havia algo novo em seus olhos, não mais medo, não mais fuga, mas uma chama queimando com uma determinação fria. Agora, ela disse, a voz firme como aço, eu parei de me esconder. Se ele quer jogar sujo em público, então vou mostrar ao mundo exatamente quem é William Morrow. A tela do laptop refletia em seus olhos quando ela digitou sem hesitar. Transmissão ao vivo. A verdade sobre a família Morrow. A transmissão começou sem alarde. Nenhum holofote profissional, nenhuma equipe de maquiagem, nenhum roteiro ensaiado, apenas Ava sentada à mesa da cozinha de Logan, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples, vestindo uma blusa emprestada. Seus dedos tremiam levemente ao ajustar a câmera do laptop, mas quando começou a falar, a voz saía firme, cortante como uma lâmina afiada pela verdade. Meu nome é Ava Morrow. Talvez vocês tenham visto notícias sobre mim recentemente, a filha de bilionário encontrada trabalhando como garçom. Hoje vou contar a história por trás dessas manchetes. Por 30 minutos ininterruptos, ela falou sem anotações, sem pausas calculadas. Descreveu o que era crescer sob o jugo de William Morrow, o controle disfarçado de proteção, a deterioração lenta da mãe esmagada pela manipulação psicológica, a expectativa de que Ava se moldasse ao que a empresa exigisse, renunciando à própria identidade. 2 anos antes, após a morte da mãe, ela tomara uma decisão, partir. Descobrir quem poderia ser fora do Império Morrow. O que encontrei foi algo que nunca havia experimentado, sua voz embargou, mas os olhos permaneciam secos, brilhantes. Conexões reais. Pessoas que me viam, não minha conta bancária. Pela primeira vez fui valorizada pelo que fazia, não pelo que poderia render aos negócios da família. Ela descreveu o dinheiro, a comunidade que encontrara ali, a satisfação de conquistar seu lugar com trabalho, não por herança. Achava que havia escapado. Que finalmente era livre, mas estava enganada. Explicou as perseguições orquestradas, a exposição nos tabloides, o ultimato cruel, voltar ao redil ou ser cortada para sempre. O pai já iniciará uma campanha de difamação, pintando-a como instável, até criminosa. Ava inclinou-se para a frente, a câmera capturando cada nuance de sua expressão endurecida. Já pensei que família significava amor incondicional, segurança, pertencimento. Mas só encontrei isso fora dos muros da mansão Morrow, em um diner minúsculo, onde o café é ruim, mas as pessoas são reais. O contador de visualizações disparava enquanto espectadores compartilhavam a transmissão. Comentários inundavam a tela, uns céticos, outros solidários, mas a maioria simplesmente assistia, hipnotizada pela crudeza de sua narrativa. Foi então que Logan apareceu no canto da imagem, sua mão apoiando-se discretamente no ombro dela. Não disse nada. Não tentou roubar a cena. Mas aquele gesto valia mais que 1000 palavras. Não sei o que vem pela frente, Ava continuou, extraindo força daquela presença silenciosa. Não sei se isso fará diferença, mas sei que acabei de viver com medo. Acabei de deixar o dinheiro do meu pai ditar minha vida. Respirou fundo, os dedos agora firmes sobre a mesa. O que vier, enfrentarei como eu mesma. Só Ava. Não a herdeira Morrow. Não a filha perfeita para os negócios. Só eu. Estava prestes a encerrar quando Milo irrompeu na tela, envolvendo seu pescoço com braços pequenos. Não fique triste mais, senhorita Ava, disse alto o suficiente para o microfone captar. Meu pai diz que pessoas corajosas às vezes choram, mas se levantam de novo. Ava o abraçou, e pela primeira vez um sorriso genuíno rompeu suas lágrimas. Seu pai é muito sábio, Milo. A transmissão terminou naquele momento não planejado de ternura. Sem conclusão polida, sem chamado à ação, apenas uma mulher abraçando uma criança, encontrando consolo na conexão humana mais simples. Em 1 hora, o vídeo ultrapassou 100.000 visualizações. Até o anoitecer, as grandes redes noticiosas o repercutiam. Hashtags explodiam. Hashtag desmascarando Morrow, hashtag a verdade de Ava, hashtag louco por poder. O escritório de advocacia ocupava o 28º andar de uma torre reluzente no centro da cidade, com uma recepção projetada para intimidar, mobília minimalista, vistas deslumbrantes do chão ao teto. Ava sentava-se ereta em uma das cadeiras desconfortáveis de design, seu vestido preto simples um contraste deliberado aos ternos de poder ao redor. Do outro lado da mesa polida, William Morrow aguardava com sua equipe de advogados, o rosto uma máscara impenetrável. 3 dias haviam se passado desde a transmissão. 3 dias de frenesi midiático de hashtags e artigos de opinião, de estranhos dissecando sua vida. 3 dias em que os representantes de William tentaram controlar os danos,
passando de declarações desdenhosas a um tímido assunto de família, conforme a opinião pública se voltava decisivamente a seu favor. Agora, pela primeira vez desde o confronto no apartamento de Logan, pai e filha se encaravam com um cansaço recém-descoberto. Obrigado por ter vindo, William falou finalmente, o tom medido, sem ser exatamente um pedido de desculpas, mas sem a arrogância costumeira. Só estou aqui porque seus advogados ameaçaram congelar todas as minhas contas se eu não aparecesse, Ava respondeu serena. William lançou um olhar à equipe jurídica antes de dispensá-los com um aceno seco. Deixem-nos a sós. Quando a porta se fechou, sua postura relaxou uma fração. Uma performance, e tanto comentou, gesticulando vagamente como se apontasse para uma tela invisível. Muito convincente. Não foi uma performance. Não. Um traço da antiga desconfiança rastejou em sua voz. Sempre teve jeito para o dramático, Avalon. Igual a sua mãe. O rosto de Ava endureceu. Não fale dela como se tivesse esse direito. Os olhos de William se estreitaram, mas deixou o comentário passar. O que você quer de mim? Perguntou por fim. Dinheiro? Independência? Seu nome numa chiada da empresa? Não quero nada de você, ela retrucou. Quero liberdade. E o respeito que minha mãe nunca teve. Algo? Arrependimento? Irritação. Cruzou o rosto de William. Seu ponto está feito. O público está suficientemente simpático à sua causa, mas esse espetáculo não pode continuar indefinidamente. Ajeitou a gravata, um gesto nervoso que ela rara vez vira nele. O conselho está preocupado com o preço das ações. A atenção da mídia está afetando os negócios, e é isso que importa, não é? Os negócios. William sustentou seu olhar. Construir algo extraordinário, Avalon. Algo que emprega milhares, que gera valor real no mundo. Você escolheu ver apenas os sacrifícios, nunca as conquistas. Veja um homem que tratou esposa e filha como propriedades. As palavras pairaram entre eles. Nem negação, nem confirmação. Qual é a sua proposta? William perguntou finalmente a voz cuidadosamente neutra. Quero minha independência. Sem vigilância, sem ultimatos, sem campanhas de difamação. Ava inclinou-se para a frente. Não farei nenhuma reivindicação contra a empresa. Não usarei o sobrenome Maro para fins comerciais. Não darei entrevistas sobre a família. Mas em troca quero viver minha vida sem a sua interferência. William a observou por um longo momento, calculando. E se eu recusar? Então a transmissão foi apenas o começo, ela respondeu sem pestanejar. Tenho os diários da minha mãe. Todos eles. Cada manipulação, cada crueldade documentada em suas próprias palavras. Algo na expressão do pai mudou. Uma engrenagem girando em sua mente avaliando riscos, pesando opções. O silêncio que se seguiu era carregado elétrico. Ava não recuou. Não desta vez. Por trás daquele olhar calculista, algo se mexeu. Uma sombra de reconhecimento, quase de orgulho distorcido. Você é mais parecida comigo do que imagina. Ele disse finalmente, com um tom que poderia ser aprovação ou advertência. Usar alavancas quando as tem. Aprendi com o melhor, Ava retorquiu, sem um pingo de ironia. Só fatos. William exalou, como se o peso de décadas o atingisse de uma vez. De repente parecia mais velho do que seus anos, as linhas do rosto mais profundas, os ombros levemente curvados. Mas a voz permaneceu firme, precisa, como sempre. Muito bem. Um corte limpo. Você mantém suas contas pessoais e o fundo da sua avó. Os advogados da empresa vão redigir um acordo de não difamação mútua. Emitiremos um comunicado conjunto sobre seu desejo de seguir projetos independentes com a bênção da família. Ele fez um gesto vago com a mão, como se afastasse migalhas de um prato imaculado. Os boatos de desvio de verbas, erros de impressão, citações mal interpretadas, coisas que se resolvem com uma ligação. Nada que não possa ser ajustado. Levantou-se, ajustando o paletó impecável com movimentos mecânicos, como se já estivesse mentalmente no próximo acordo, na próxima jogada. A papelada chega amanhã. Assine e está feito. Assim, sem mais. Parou junto à porta, os dedos repousando na maçaneta de latão polido. Você pediu liberdade, Avalon. O nome soou estranho em seus lábios, quase estrangeiro. Lembre-se, liberdade é também a responsabilidade por cada escolha, cada tropeço, cada vitória, e especialmente pelas derrotas. Nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento do estrago que deixará para trás. Apenas um homem de negócios fechando um capítulo, arquivando-o como perda aceitável. Do lado de fora, Logan esperava encostado na caminhonete, os braços cruzados, a postura tensa apesar da aparente descontração. Quando avistou Ava saindo do elevador, algo em seu rosto se desfez de alívio puro, como se tivesse prendido a respiração sem perceber.
E aí? Perguntou, aproximando-se. Como foi? Acabou. Ela respondeu, ainda processando a surrealidade daqueles minutos. Ele está me soltando. As sobrancelhas de Logan se ergueram. Assim? Sem armadilhas? Com seu pai, sempre tem uma armadilha. Por enquanto Ava sorriu, um sorriso tímido, quase desajeitado, como se seus músculos tivessem esquecido como fazê-lo. Sou livre. Só Ava. Sem heranças sufocantes, sem sobrenomes que pesam como correntes. Só eu. Logan a estudou por um longo momento, os olhos percorrendo cada traço de seu rosto, como se procurasse rachaduras. Então, sem uma palavra, abriu a porta do passageiro. Para onde agora? Só Ava, ela repetiu, deslizando para dentro do veículo, sentindo algo se expandir no peito. Uma leveza estranha, desconhecida. Para qualquer lugar, para tudo. O outono havia pintado o bairro em tons de âmbar e ouro quando Logan escalou a escada para pendurar as luzes de Natal ao longo da marquise. Abaixo, Milo organizava abóboras de todos os tamanhos na entrada, a língua de fora, concentrado em um padrão que só sua lógica infantil compreendia. Como está ficando aí de baixo, chefão? Logan chamou, fixando a última fileira. Mais para a esquerda. Milo ordenou com a autoridade de um mestre de obras em miniatura. Tá torto. 6 meses haviam transformado aquele canto abandonado em algo irreconhecível. A fachada, antes descascada, agora exibia um creme quente e um azul profundo, como o céu ao entardecer. As janelas, antes opacas de sujeira, revelavam um interior acolhedor, móveis desparelhados, arte local nas paredes e o burburinho constante de um lugar vivo. Acima da porta, uma placa com letra manual elegante anunciava simples, desmascarado. Dentro, Ava circulava entre as mesas, reabastecendo xícaras de café e trocando palavras com os clientes. O cabelo, agora mais curto em um corte prático, acompanhava o ritmo ágil do trabalho. As olheiras que por anos lhe roubaram o sono haviam se apagado, substituídas por rugas finas nos cantos dos olhos, marcas de risos verdadeiros. Não era um lugar sofisticado. Não havia pretensões de alta gastronomia nem cardápios elaborados. Apenas comida honesta servida em um espaço onde todos eram bem-vindos, fosse com ternos de grife ou botas de trabalho encharcadas de chuva. Nas paredes, quadros de artistas locais ganhavam destaque sem cobrança de comissão. Junto à porta, um mural comunitário anunciava desde aulas gratuitas de inglês no centro comunitário até serviços de babá. Ava havia usado suas economias para alugar o espaço, reformá-lo e contratar uma pequena equipe dedicada. Logan contribuíra com suas habilidades noites e fins de semana consertando encanamentos antigos, refeitos à fiação obsoleta, construindo prateleiras sob medida. Milo, por sua vez, se autoproclamara degustador oficial, avaliando cada receita com a seriedade de um crítico gastronômico mirim. Quando Logan e Milo entraram, os sinos sobre a porta tilintaram, e vários clientes habituais cumprimentaram o menino, que imediatamente fez sua ronda, trocando high fives, coletando os doces e pequenos tesouros que misteriosamente sempre apareciam em seus bolsos. As decorações estão prontas, Logan informou a Ava, que surgia da cozinha com pratos fumegantes nas mãos. Embora, segundo nosso diretor de arte, o lado esquerdo esteja caído. Ava riu, depositando os pratos diante de um casal no canto. Tenho certeza de que está perfeito. Obrigada por fazer isso. Moviam-se juntos com a familiaridade fácil de quem constrói algo lado a lado, sem necessidade de rótulos ou explicações. Logan consertava uma mesa bomba sem precisar ser pedido. Ava deixava o café pronto quando ele chegava exausto após um dia longo de chamados de emergência. Milo transitava entre os dois, igualmente à vontade, ajudando um ou outro, aceitando carinho e orientação sem questionar. Naquela noite o café fechou mais cedo. Uma celebração privada pelo aniversário de 6 meses da abertura. A equipe se juntou a eles para bolo e cidra espumante, brindando ao sucesso antes de irem para casa. Na cozinha, Logan esticou o braço para pegar panos de prato limpos no armário alto, contendo uma careta quando o movimento puxou a cicatriz antiga no lado do corpo. As marcas físicas de seu passado haviam desbotado, mas nunca desapareceriam por completo, assim como as memórias de Ava, das gaiolas douradas e da rendição lenta da mãe. Carregavam seus fantasmas consigo. Sombras que os moldaram, mas já não os definiam. Tem uma coisa para você, Logan disse de repente, apoiando a vassoura. Ando com isso há uma semana. Procurando o momento certo. Ava ergueu os olhos do caixa, curiosa. Do bolso, ele retirou uma pequena caixa de veludo, desgastada pelo tempo, as bordas macias de tanto uso. Era da minha avó, explicou, abrindo-a para revelar uma aliança de prata simples com um diamante modesto.
Nada extravagante. Nada do que você estava acostumada. Mas é sólido. É real. Ava fitou o anel, depois a Logan, as palavras presas na garganta. Isso não é sobre conveniência. Ele continuou, a voz baixa e firme. Não é sobre arranjos, nem sobre o Milo, nem sobre o seu dinheiro ou meu passado. É só nós. Se você quiser, pai. Milo gritou da cozinha, claramente espiando a cena. O senhor tá dando pra Miss Ava o anel especial? Correu até eles, os olhos brilhando. Isso quer dizer que ela vai ser minha mãe de verdade? Logan bagunçou o cabelo do filho. Quer dizer que estou perguntando se ela quer fazer parte da nossa família oficialmente, campeão. É ela quem decide. Ava olhou para os dois. O homem que lhe mostrará o que era força de verdade. O menino que lhe ensinou o que era ser aceita sem condições. Lágrimas escorreram incontroláveis, enquanto um sorriso se abria em seu rosto. Não preciso pensar, disse, a voz embargada. Sim, sim, absolutamente sim. Milo soltou um grito de alegria, arremessando-se em seus braços enquanto Logan deslizava o anel em seu dedo. Ficou um pouco largo. Imperfeito. Precioso. Posso ser o padrinho? Milo perguntou, os bracinhos ainda enlaçados em sua cintura. Enlaçou Ava com mais força, os dedos entrelaçados nos cabelos dela como se quisesse gravá-la na memória. Não teria de outro jeito, campeão, respondeu Logan, a voz rouca de emoção, enquanto se juntava ao abraço coletivo. Do lado de fora das janelas do café, transeuntes distraídos talvez tivessem vislumbrado a cena. Uma família pequena, mas inteira, se sustentando no calor de uma cozinha que eles mesmos haviam transformado em lar. Não havia flashes de câmeras para eternizar aquele instante. Nenhum colunista social anunciaria o noivado com pompa vazia. Apenas 3 almas que, contra todas as probabilidades, haviam descoberto uma riqueza que nem fortunas nem títulos poderiam comprar. O direito de serem exatamente quem eram, sem máscaras, sem desculpas. E era assim, justamente assim, que o destino sempre deveria ter sido, sem roubar um segundo daquilo, sem apagar o brilho daqueles sorrisos que, pela primeira vez, não precisavam se justificar. O mundo podia continuar girando lá fora, indiferente. Ali dentro, eles já tinham tudo.